Como aprender a aprender? Isso mesmo. Como aprender o processo da aprendizagem. Acompanhe esse vídeo que eu vou falar com você a esse respeito. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu joinha e clique no sininho para que você receba as notificações de mais vídeos. Vamos lá? Gestão do conhecimento. Você precisa fazer a gestão do seu conhecimento. Ora, o que você tem de conhecimento até hoje? Será que o que você sabe tem aplicabilidade prática? Porque você pode saber muito, mas vamos lá. Na vida prática, na sua vida profissional ou na sua vida estudantil, caso você ainda seja um aluno de terceiro grau, você, pai, mãe, tem a gestão do seu conhecimento? Sabe usar o conhecimento que você adquire? Sabe como colocar em prática? Ora, você pode então auxiliar o seu filho a fazer isso. Então, a primeira coisa é fazer gestão do conhecimento. Gostar de estudar é diferente de saber estudar. Eu sempre pergunto para os meus alunos, eu tenho 26 anos de sala de aula, quem aqui gosta de estudar? Aí o pessoal, levanta a mão. Eu falo, tá, como é que tá a sua nota? Ele, Ei, gostar de estudar não tem nada a ver com saber estudar. Muitos alunos gostam de estudar. Por quê? Porque o estudar tem um sistema de recompensa que é a nossa, o nosso sistema recompensatório que vai lá, na amígdala, que nos dá a recompensa, que nos dá a dopamina. Eu entendi, eu sei, eu falei, eu tirei nota boa. Essa é a recompensa. Ele estuda para ter recompensa. Só que muitas vezes esse estudo não é confirmado na prova. E aí ele não tem a nota. Então vamos lá. Qual é a questão aqui? Gostar de estudar é gostar da prática, de estar ali estudando, buscando conhecimento. Agora, será que o seu filho sabe estudar? Saber estudar já é um processo diferente. Então, seu filho sabe estudar? Você, pai, você, mãe, sabe estudar? Você já perguntou para o seu filho se ele sabe estudar? Porque o professor passa o trabalho. Meu filho, você tem que estudar. E agora? Como é que seu filho está estudando? Você sabe? Você acompanha? Você sabe se a forma, porque ele vai ficar lá a tarde inteira na mesa. Será que ele está estudando? Essa é a pergunta. Será que ele está realmente aprendendo? Ele pode até gostar de ficar ali no meio dos livros. Agora, ele sabe aprender o que ele precisa? Ele usa um sistema de estudo com resumo, com fichamento, com formas de medir se ele está entendendo, com resolução de exercícios. Então, saber estudar é mais importante do que gostar de estudar. E o aprender a estudar, o saber estudar, faz com que o gosto pelo estudo se aprimore. O ambiente de estudo do seu filho é organizado? Bom, primeiro vamos definir o que é organização e o que é desorganização. Bom, organização é aquilo que está mentalmente organizado. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa ver, sentir que o ambiente está organizado. Então, o ambiente bagunçado, o ambiente cheio de papéis, cheio de entulhos, não é um ambiente organizado. Ah, mas eu estudo, eu vou trazendo livros. Ok, mas o começo, a mesa está limpa, coloque os livros, coloque tudo organizado e vai estudando. Lógico, você vai bagunçando, pegando papel, mexendo aqui, mexendo ali. É normal o processo de estudo. A questão é, aquilo fica diariamente e quando você volta, ainda está ali, então
Organização é uma organização mental. O nosso cérebro precisa que o ambiente de estudo esteja organizado. E aí você vai criando a sua regra, a sua ordem. E você é que tem que ditar a sua ordem. Mas, se seu pai e sua mãe, agora eu falo para você, aluno, se você estiver assistindo isso, se não, para você, pai, e você, mãe. Se você entra no quarto do seu filho e fala, caramba, que bagunça! Mas depois que ele estudou, ele arrumou? É para aquele momento pontual. Agora, sempre está bagunçado, aí você tem que ficar alerta a esse processo. Por que, Catelã, é importante que o ambiente esteja organizado? Por quê? Porque a organização externa reflete a organização interna. Isso mesmo. Se o ambiente está desorganizado fora, aquela desordem de fora, ela é trazida para o interior. Então, sem que nós percebamos, a desordem externa, ela revela uma desordem interna e vice-versa. Se eu não estou com uma ordem, uma organização interna, essa organização interna, ela vai refletir no externo. Por isso que é importante que o ambiente esteja organizado e que você busque por organização. Como fazer isso? Organização. Como fazer isso? Primeiramente, não existe. A minha bagunça é uma bagunça ordenada. Não. Ordem é ordem, desordem é desordem. Então, busque fazer com que o ambiente fique o mais organizado possível. É lógico que durante o processo vai haver desordem, mas depois limpou. Vai deixar um copo, a garrafa, né, talvez aí uma xícara de café, acabou limpa. Quando você for estudar de novo, o ambiente está novamente organizado. Então, a ordem, ela precisa partir de você. Use o ambiente externo para auxiliá-lo na organização interna. Como aprender? Os modelos de checagem de aprendizagem são vários. A prova é apenas um, mas pode fazer mapa mental, resumo, ter aquele mapa mental grudado ali, sempre, né, próximo de você, no caso do seu filho, no quarto. Você mesmo, pai e mãe, pode usar como ferramenta sua. Então, veja bem, buscar formas de comprovar. Já pensou, pai, mãe, pedir para o seu filho, ao final de cada dia, resumir para você o conteúdo estudado? 5 minutinhos. Ele vai ter esse hábito e isso vai acabar virando ali uma coisa positiva. Faça o teste. Outra forma de aprender a aprender. Ter um plano de estudo. Seu filho tem um plano de estudo? Você, pai, você, mãe, já conversou com ele sobre o plano de estudo? Ele tem? A escola fornece um? Ele sabe o que ele precisa estudar naquele dia? Vamos lá, hoje. Se você pegar hoje e perguntar, filho, filha, o que tem para estudar hoje? Ele sabe? Mas não é só saber na cabeça. Está escrito em algum lugar? Então é importante ter um plano e um planejamento, ou seja, um plano de estudo, o que eu sei que preciso estudar hoje e como eu preciso estudar. Se eu vou fazer uma leitura, um resumo, se eu vou resolver exercícios como tarefa passada pelo professor. Então, tenha um planejamento. Passada pelo professor. Então, tenha um planejamento. Quanto tempo o seu filho passa estudando? Porque o processo de aprendizagem também está ligado ao tempo. Ele fala assim, não pai, eu estou revisando. Revisar significa ver aquilo que eu já aprendi. Ele realmente aprendeu? Vamos lá. Revisar é visar de novo, ou seja, ver de novo. Então ele só conseguirá revisar aquilo que ele já aprendeu.
Então, primeiro, ele precisa aprender, que é buscar o conhecimento. Então, entenda bem, não adianta ele ficar revisando só lendo. E se ele vai ficar lendo? Quanto tempo ele vai ficar lendo? Estipule com ele um processo de temporização. E sim, para cada disciplina do dia, eu tenho falado isso sempre. Se você olhar os meus vídeos que falam de tempo, eu vou trazer 15 minutos por disciplina é o suficiente. Lógico, sem nenhuma interrupção, sem nenhum distrator de atenção. 15 minutos lendo, buscando conhecimento, fazendo ali o trabalho de fichamento ou o resumo, e aí depois que ele entendeu é que ele pode revisar. Então ele vai buscar o conhecimento um dia, marcou, viu, no outro dia outro conhecimento, outra disciplina, e aí ele vai revisar aquilo que ele fez, o mapa mental, o resumo, os exercícios. Então revisar é a partir do que ele aprendeu. Seu filho, sua filha, tem aprendido? E se você tem já o reflexo das notas, você já pode me dizer se sim ou se não. Seu filho, sua filha, tem aprendido? E se você tem já o reflexo das notas, você já pode me dizer se sim ou se não. Estabeleça horários. Logo depois do almoço, peça, exija que seu filho dê uma paradinha, pelo menos 30 minutos. Por que, Catelã? Por que, Catelã? Porque o cérebro precisa dar aquela parada, porque no momento pós-almoço, a circulação ela estará na região abdominal. Então, ele vai ter aquela sonolência. Estimule-o a tirar uma sonequinha controlada de 30, 45 minutos. Depois, tomar um banho para despertar. Se ele toma café, tomar um café. E aí começar a estudar. Veja que estamos falando de aproximadamente 1 hora. Então, almoçou, tirou aquela sonequinha de 30, 40 minutos, tomou um banho, pôs uma roupa confortável e estudar. Isso é saudável, estimule esse hábito. E depois, foque no programa estabelecido. É importante que o seu filho, sua filha, esteja descansado para estudar. Mais importante que aprender é fixar a aprendizagem. O que eu tenho visto nesses 26 anos de sala de aula é que muitos alunos, eles ficam no looping de revisar. E naquele looping de revisar, eles ficam dando a falsa impressão que estão estudando, mas eles não aprofundam, não tem fixação. Então é preciso ter a fixação. Como é que eu sei que houve fixação do conhecimento? É quando ele sabe espontaneamente falar do conhecimento. Então ele tem que aprender, ele tem que confirmar a aprendizagem. Como é que ele confirma? Fazendo esquemas, fazendo mapa mental, resolvendo exercício. E depois ele vai fixar como? Revendo. Olha só, rever é ver de novo, não é revisar. É ver de novo o mapa mental, é ver de novo o resumo, é ver de novo o esquema, é ver de novo exercícios ou outros exercícios sobre o assunto. E aí ele vai consolidar a aprendizagem. Consolidou, ele vai criar um esquema de estudo. Como? Seja por a primeira letra de cada conteúdo ou pegando as regras, colocando ali as fórmulas, pregando em vários lugares para que ele tenha a visualização. É assim que funciona. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, acesse aqui o joinha para que você, para que esse vídeo seja visto por mais pessoas. Clique no sininho para você ser notificado quanto mais vídeos forem aqui publicados e acompanhe o canal. Catelã, me ajuda? Um abraço.